Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um ADN Criativo Podcast, um podcast realizado para poder entreter-vos a voz com conhecimento de uma forma simples e criativa. E hoje vamos conversar com alguém muito, mas muito simpática e também expert na mesma área. Vamos falar aqui sobre contabilidade para os empreendedores, e sobre esse tema vai debater aqui conosco a Diolinda Ferreira, uma consultora financeira e professora universitária. Seja bem-vinda, Diolinda Ferreira. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso e estamos muito felizes por tê-la aqui, esclarecer exatamente esse grande tema, e vamos juntos aqui tentar mostrar a essência da contabilidade, saber mais um bocadinho sobre si. E vamos começar mesmo nisso, sabendo sobre si. Quem é a Diolinda Ferreira, o que faz, há quanto tempo? Queremos saber um bocadinho da sua vertente mais pessoal. Ok, bem, para não me alongar muito, resumidamente, eu estou nas áreas de contabilidade, de finanças, já caminho de 8 anos, vou agora fazer 9 anos. Comecei como técnica de contabilidade, na altura isto 2015, quando estava a terminar a minha licenciatura em gestão financeira. Depois disso eu passei por passei por todas as fases daquilo que tinha que ser um técnico de contabilidade, um técnico financeiro. Eu comecei como estagiária numa consultora, depois fui para uma grande empresa, uma multinacional, em que entrei no ramo das finanças, saí um bocadinho daquilo que era a contabilidade diária. Fui para o departamento financeiro. Depois daí tive outros projetos que elevaram muito a minha carreira. Fui para a diretora financeira numa empresa de construção civil. Mais tarde, dentro desse período, ingressei para a universidade, tive um convite, fui para a universidade, onde lecionava as disciplinas de análise contabilística e macroeconomia. Mais tarde fui para outras universidades em que lecionei a avaliação de empresas, a avaliação de projetos de investimento, e hoje já leciono contabilidade geral para o primeiro ano. E só hoje porque é contabilidade, porque eu nunca fiquei com as turmas do primeiro ano, e a contabilidade é dada sempre no primeiro ano, e eu normalmente lecionava os estudantes que já estavam a sair, quarto, terceiro ano, e essas cadeiras não pertenciam ao primeiro ano. Pronto, a contabilidade, depois com o tempo abri uma consultoria de contabilidade, assessoria financeira e jurídica, isso com outros parceiros, ela existe até hoje, e tirando as consultorias que eu vou dando em nome individual, e também já fui comentarista na televisão nas áreas de economia, política e finanças. E eu estou aqui a vosso convite para tentar desmiuçar um bocadinho essa questão da contabilidade, que acho que é para todo mundo. Temos visto que Angola também tem ganho uma dimensão enorme em termos de contabilista, e hoje fala-se mais de contabilidade que há alguns anos atrás. Boas. Notamos aqui que temos alguém com uma carreira já bem consolidada, passou pela Polícia Nacional, foi para a televisão, participou em vários projetos a nível de contas, contabilidade, tudo isso. Mas é isso que exatamente queremos aqui para esse programa, essa experiência, essa valência toda que acarreta. Agora vamos tentar saber do ponto positivo, que são números. Números envolvem dinheiro, e dinheiro todo mundo gosta. Então, hoje vamos querer saber aqui o que é exatamente contabilidade. Quando fala sobre contabilidade, quando ouve sobre contabilidade, o que passa exatamente na sua cabeça? O que pensa? Não, contabilidade é isso, é aquilo, então eu levo a contabilidade a esse porto. O que é exatamente contabilidade? A pergunta é muito importante, e vou tentar não responder ela de uma maneira nem académica, nem aquilo que está nos livros, para que todos tentamos perceber realmente o que é a contabilidade, e que é mesmo muito importante. E os empresários em Angola ainda encaram a contabilidade meramente como aquela ciência que dinheiro entrou, dinheiro saiu. A contabilidade tem uma função muito importante. Vamos a um exemplo muito prático. É possível, nas nossas vidas diárias, nós recebemos um salário, recebes o teu salário, não sabes quem pagou, como entrou, não sabes como saiu, para onde é que saiu, como é que gastaste, e no fim do mês dizes: o meu dinheiro acabou.
É desculpa de todos. É desculpa de todos. E muitas vezes a pergunta, principalmente para quem vive até com um parceiro, vai perguntar, mas acabou como? E você, quando nós recebemos essa pergunta, nós olhamos, realmente, começamos a procurar os refúgios e tudo. Onde é que eu gastei o meu dinheiro? Acabou como? Essas perguntas. Então a contabilidade é o quê? É a recolha da informação financeira e poder organizar o que entrou. Entrou como? Entrou da fulana, da Julinda. A Julinda é que me fez esse depósito, esse pagamento. Como é que eu vou alocar esse recurso? E eu começo a escalonar. Eu tenho essa despesa de renda, escola dos filhos, para quem tem filhos, ou a minha própria escola. Tenho a minha diversão. Você vai escalonar tudo como vais gastar com o dinheiro que entrou. Se nós não tivermos esse controle, dificilmente sabemos para onde é que vai o nosso dinheiro. Então a contabilidade é a recolha de informação, seja ela financeira ou patrimonial. Patrimonial na nossa vida, nós podemos ter carro. Nós podemos ter uma casa em nosso nome, seja que tivemos a pagar em empréstimo bancário. Se vês uma casa que estás a pagar via financiamento bancário, precisas controlar as tuas amortizações, as prestações que pagas. Se tu não tiveres esse controle, dificilmente consegues encontrar qual é o problema nas tuas finanças. A contabilidade vem para isso, vem para organizar toda a informação da tua vida financeira. E com isso fazer o quê? Tomar uma decisão. Onde eu estou a gastar mais? Preciso de mais recursos? Normalmente na economia se diz que os recursos são limitados para as necessidades ilimitadas. Quer dizer que nós teremos sempre mais necessidade do que quê? Do que os recursos. Isto nos leva àquela proposição de que, independentemente do dinheiro que você, da tua renda fixa que tenhas, de 100 mil quase, 50 mil, 1 milhão, nunca vai ser proporcional à tua necessidade. Pronto. Logo, nós temos que fazer a gestão. A gestão te permite tomar decisão. Onde é que eu posso reduzir mais? Será que eu não estou numa casa tão mais cara do que aquilo que é o meu rendimento? Será que eu não tenho um carro que não suporto as despesas desse carro? Consegues fazer isso. Se não tiveres esses dados organizados, não consegues saber onde poupar, como investir e onde cortar os custos. Então, a contabilidade é para isso. É a recolha de informação, organizar essa informação. A contabilidade tem um sistema cronológico de organização. E depois de você ter isso tudo bem organizado, então consegues tomar decisões mais acertadas. Se vão ser 100% acertadas, não. Como qualquer outra ciência, existe aquela margem de risco. A contabilidade também trabalha com estimativas. Você gastei mais em 2023 aqui, como é que eu vou fazer para 2024? Se não tiveres uma contabilidade organizada, dificilmente consegues tomar essa decisão. Para a vida pessoal e para as empresas funciona da mesma maneira. Ok, percebi. Foi uma explicação muito, mas muito objetiva. Contabilidade gira em torno daquilo que é organização a nível de gastos e também a nível financeiro de uma empresa. E eu sei que isso tem sido uma luta constante dos contabilistas e das empresas, porque as empresas têm gastos super elevados e nem sempre as empresas conseguem justificar os próprios gastos. Então, como é que é exatamente ser um contabilista para uma empresa, para os empreendedores? Vamos focar nos novos empreendedores que estão a nascer na nossa sociedade. Como é que avalia, como é que eles se comportam, como é que é feita exatamente essa movimentação contabilística? Olha, eu digo, Angola tem empresários sugêneres, incríveis, especiais. Sim. Eu lido já com empresários, com empresas há muito tempo, nesses 8 anos enquanto empresa, quase 10 anos enquanto consultora, até para pessoas particulares. Eu digo sempre, a cultura empresarial em Angola é um desafio, não é a contabilidade. A contabilidade vem de arrasto. O que acontece? Há um fator muito importante que temos que chamar a atenção aos novos empreendedores ou os empreendedores já no mercado. É que nós não nos munimos de informação. E nós encaramos o empresariado, o empreendedorismo, como mais um pescado, como uma oportunidade que aconteceu. Nós vivemos uma época em Angola em que abríamos empresa porque tínhamos o tio fulano, o amigo fulano, que iria facilitar a entrada de um negócio.
Certo. Se nós chegarmos ao guichê único de empresa, abríamos empresa, se formos tirar uma lista dos angolanos com o número de empresas que têm, são muitas. São muitas empresas. Então nós estamos nessa cultura que hoje estamos a tentar terminar com ela. O empresariado está a tentar mudar a sua visão de negócio até para poder ser o empresário do mundo. Nós ainda temos essa mentalidade do empresário de Angola. Estudamos muito pouco, conhecemos muito pouco a lei e conhecemos muito pouco qual é a dinâmica empresarial. Claro, isso também é fruto daquilo que é a dinâmica das próprias sociedades. Angola tem uma outra dinâmica, Angola tem um sistema muito burocrático em termos de tratar documentos, mesmo a comunicação em Angola para os empresários é deficitária. Hoje, o empresário tem que ir muito atrás de informação que às vezes não encontra, e isso, sabendo já os empresários que temos também, perdem-se no caminho, não querem saber. Dificilmente, eu sempre disse, no guichê único de empresa tinha que ter um balcão de informação com um título: não abre empresa antes de saber que. Ok. Por que acontece isso? Quando nós chegamos ao guichê único, não existe isso. As pessoas só sabem vir abrir empresa. Mas o que acontece? Às vezes recebeu um NIF, o número de identificação fiscal, muito pesado para a carga de empresa que ele vai abrir. O tipo de negócio que ele queria abrir não era aquilo que deveria ter aberto em termos de sociedade. Ele não sabe se está a abrir uma sociedade por cotas, unipessoal. Ele não sabe se deve abrir para um tipo de negócio, se deve abrir uma sociedade anónima, um comerciante em nome individual. Não sabe quais são as implicações destas fiscais. Não é isso. O nosso atendimento também ao empreendedor, ao futuro empreendedor, é deficitário. Muito. Começa já a partir daí. Depois temos uma questão muito básica. É que o contabilista, o consultor, é visto da seguinte maneira: é mais um ente que eu tenho que pagar, é mais um custo que eu tenho que ter e eu não estou disposto a pagar por isso. Depois temos aí um papel do Estado que vem te cobrar. Então, hoje os empresários arranjam contabilistas ou consultores, aqui vamos falar de pequenos, micros e médios empreendedores. Não vamos falar até de empresas grandes, porque uma economia, o que faz gerar dinheiro na economia são micro e pequenos negócios, que movimentam as famílias, que dão sustentabilidade, que financiam, entre aspas, a própria comunidade. São esses empresários. Se hoje formos falar de grandes empresas, hoje que temos aqui, não é o que realmente faz gerar a massa, a comunidade, não é. Então, se olhamos para isso, há uma certa taxa de falta de informação muito grande. E hoje as empresas, as pequenas, têm um contabilista por força da lei, por força do Estado. O Estado obrigou a isso. Também já ouvi algumas empresas a menosprezarem essa mesma área, dizerem não. Com certeza. Isso é todos os dias. Isso cada dia. Isso é exatamente algo muito normal. Já me disseram, doutora Diolinda, a contabilidade é só debitou, creditou. Isso não tem nada. Não tem nada. Porque e muitos dizem mesmo na cara: eu só preciso de um contabilista porque eu preciso de alguém para assinar. O contabilista é um técnico reconhecido pela OCPCA, Ordem de Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Certo. Então, é um técnico, só aquele técnico está autorizado a assinar, a dizer: olha, isto que esse senhor fez durante esse ano econômico é verdadeiro. Pronto. É só por isso que ele precisa do contabilista. Então, essa mentalidade do empresário e do futuro empreendedor ou empresário deve mudar, senão nem ele vai ter sucesso. A contabilidade, falamos aqui especificamente da contabilidade, deixando de fora as outras áreas acessórias. A contabilidade é uma área administrativa muito importante. Eu posso ter grandes negócios, eu sou engenheiro, tenho grandes contratos com o governo, tenho grandes contratos com outras entidades, mas a minha estrutura financeira e contabilista é fraca. Ok. O que vai acontecer? Ele não consegue tomar decisão porque não tem os dados atualizados. Hoje, se formos por força da lei, grandes empresas públicas obrigam os pequenos empresários a fazer o quê? Até a tal dita certidão de conformidade tributária. Os pequenos empresários só procuram um contabilista quando precisam desse documento, que é um documento que atesta que ele não deve nada de tributos ao Estado. Fora disso, se ele não tiver nada, ele vai ficar no seu canto e virá no final do ano econômico para fazer o fecho do ano fiscal, que é no ano a seguir em Angola.
Pronto, olha, eu só preciso que venhas e ele já determina o que é que ele veio fazer. Eu só quero isto aqui, porque a AGT está a me obrigar e quero a vossa assinatura. E não funciona assim. Então, tudo isso é uma questão educacional. Certo, mas deve partir dos próprios contabilistas primeiro. Os próprios contabilistas devem estar regularmente a passar essa informação aos empreendedores. Eu acredito que a maior parte dos empreendedores só age dessa forma por falta de conhecimento, como está aqui a explicar. E esse conhecimento não é ensinado do dia para a noite, é um conhecimento na qual precisam de pessoas consultoras para dar exatamente a par e passo a resolver esses problemas. Agora, será que a ONG dos contabilistas tem feito esse trabalho de consultoria, de poder amenizar esse problema a nível dos empreendedores? Porque o que eu noto no nosso mercado, existe sim um conflito interno entre os contabilistas e os empreendedores. É verdade, sim. Grande questão. Sim, e como é que podemos terminar isso? Será que os contabilistas estão a falhar numa parte ou será que os empreendedores estão a vir cada vez mais sem conhecimento? Pronto. Aqui temos dois lados para analisar. O contabilista, não podemos esquecer algo, é um técnico, seja que venha em nome de uma empresa ou seja que seja um profissional liberal. Exerce a sua profissão sem estar alocado em uma empresa, numa entidade coletiva. Eu chego, contratas-me, olha, Diolinda, tu és uma técnica da ordem, inscrita na ordem, por favor, eu preciso dessas contas. Então, opero em nome individual. Não é o escopo de um contabilista, nem da ordem, e o pode fazer, sensibilizar os operadores econômicos. Existem instituições que o devem fazer. A Associação dos Empresários. Eu acredito que a Associação dos Empresários deve fazer isso. Criar workshops, criar palestras, divulgar muito mais. Aqui as nossas associações, nem falo só dos empresários, quase nada se sente o impacto delas. Não a ordem. A ordem está para qualquer ordem, a ordem dos contabilistas, a ordem dos médicos, para poder regular e fiscalizar a atividade daqueles membros que estão lá sob a sua jurisdição, sob a sua tutela. Não propriamente para mentalizar os operadores econômicos que devam isso ou que devam aquilo, mas sim, o Estado até deve fazer isso, o próprio Estado. O Estado deve criar um mecanismo de informar, de comunicar. Eu digo sempre que comunicar não é a forma como nós falamos, é como o outro percebe. Certo. O governo deve criar mecanismos de fazer essa comunicação mais acertada, porque muitas vezes o nosso problema é mesmo como comunicar, é comunicar com palavras muito bonitas, é comunicar com leis muito complexas. E nós temos que entender que Angola está num processo. Angola, os empresários angolanos, nem quero falar de multinacionais, nem empresas que têm parcerias público-privadas, grandes não. Os pequenos empreendedores precisam de uma outra linguagem. Nós não podemos querer forçar uma coisa que tu não estás habituado a viver. É como se nós estivéssemos a mudar o paradigma. E mudar o paradigma de alguma coisa não é brusco. Então, leva um processo. E aqui eu dou um exemplo muito claro. A questão do IVA. O IVA no princípio foi uma grande confusão. E até hoje. O IVA, não houve uma preparação nem psicológica, nem de formação para que as pessoas recebessem o IVA. Aqui eu estou a falar a comunicação do governo. O IVA estava para ser implementado no início do ano de 2019, em abril. Depois não foi prorrogado, houve muitas inquietações, mas os operadores econômicos não estavam preparados para o IVA. Parece que nos encontrou e a gente apanha com uma avalanche. Mas aqui, isso é uma questão, desculpa ocultar, essa aqui é uma questão. O IVA já é um sistema, já é um mecanismo adotado por outros países no mundo. Será que foi uma grande opção para o governo aplicar no contexto angolano? Ou o mercado angolano naquela época não estava preparado para receber o IVA na totalidade como hoje em dia tem estado no nosso mercado? Porque se tu és para Portugal, para a França, para a Holanda, o IVA lá já existe. E o governo também ganha com isso. E não só o governo, a receita do IVA também é utilizada para poder ajudar outras partes de investimentos do país e não só. Será que, até a minha questão é exatamente nisso, será que o governo estava a falhar desde o princípio em não colocar o IVA em ação ou o governo colocou o IVA muito tarde no seu mercado? A questão de implementação de um tributo Sim. requer um estudo aprofundado. O IVA é só mais um tributo de muitos que nós temos.
Porque nós não percebemos bem o que é o IVA. Também nos explica isso, por favor. Eu acho que isso dá um outro podcast. Acredito que sim, porque é um tema mesmo. Eu digo, o problema em Angola é nós não estarmos a tocar realmente o que está-se a passar. Eu digo sempre, quando estou a conversar, seja em reuniões com técnicos, seja em minhas redes sociais, nós temos que ir ao foco. Quem cria pressões para quem governa, para o governo, é a população, os empresários, são as famílias, os investidores. Quem cria essa pressão ao governo somos nós. Não é um partido político que espera alcançar ser governo. Não é. As pressões têm que vir da sociedade. E a sociedade são esses pequenos empresários. Mas nós não. Nós não preparamos o governo para receber as nossas críticas de forma construtiva. O IVA eu levantei aqui como qualquer outra questão. Se nós formos pegar na base tributária de Angola, desde o seu início até agora, e podemos ver aquilo que foram as mudanças da tributação em Angola, do sistema tributário em Angola, isso aqui é pano para mangas. Mas o que se passa é uma coisa, não é nós muitas vezes querermos implementar uma coisa fora da realidade do nosso país. Se o IVA veio tarde ou veio cedo, eu particularmente falando, quer como cidadã, quer como empresária, eu acredito que ela veio muito cedo. Muito cedo. O país, seja para esse imposto, podíamos falar de outro. Existe aqui mesmo a carga tributária em Angola muito elevada para o tipo de país que nós temos, que onde a tributação, a maioria dos cidadãos não vê o reflexo dessa tributação na vida direta. Claro, o imposto não vês assim diretamente, está aqui, paguei IRT e ele vai. Não. O imposto nós não sentimos assim, nós sentimos ele numa coletividade, mas nem nessa coletividade é que levanta muitas questões que acho que não é o caminho, mas a questão é qual é o processo que leva, como é que, pronto, a Administração Geral Tributária tem um departamento de estudos que trabalha nisso, trabalha para poder ver mais ou menos como é que vai tributar, que tipo de imposto vai colocar, e eles acreditaram que sim, que era o momento de colocarmos isso, fez estudos, na altura fez estudos com muitos países já da SADC, para poder, e Angola, para que o impacto desse IVA, do imposto sobre valor acrescentado, não fosse tão pesado, foi fragmentado em 3 regimes, pronto, para que eles alocassem às empresas segundo a sua dinâmica contabilística, segundo o seu volume de negócio, segundo o seu número de trabalhadores, para poder então não ser muita carga para uns, quer para outros. Pronto, então eles tentaram desmiuçar assim e foram buscar essa taxa de 14 baseado numa média da SADC para poderem buscar essa taxa, que ainda diz os estudos que é uma das taxas mais baixas da SADC. Pronto, nós entendemos, os programas governamentais, todos os governos têm um programa e dentro desse programa eles vão traçando essas estratégias ou aquela. Se formos para falar como operadora econômica, se formos a falar como cidadã, acredito que poderia ter-se colocado o IVA de maneira diferente. Como ele está, a nossa legislação fiscal é muito rígida. E nós temos, parecendo que não, para um país subdesenvolvido, mas subdesenvolvido mesmo, apesar das potenciais riquezas que nós temos, mas subdesenvolvido, e quem ler então os últimos relatórios da Afrobarómetro vai poder ver em que níveis e escalas está a Angola em tudo, de cidadania, desenvolvimento econômico, e acredito, é só um dedo no Google, todo mundo consegue ver a situação de Angola. E Angola está ali abaixo do que realmente se espera. Então, às vezes nós colocamos na balança. Como é que nós temos esse sistema tributário dessa maneira e temos condições desta maneira? Pronto, então deveria-se levar isto em conta. Nós temos uma economia muito informal. Podias aqui levantar a questão, mas tem sido a política do governo a trazer a economia informal para a economia formal. Mas eu pergunto, quem em sã consciência em Angola vai querer sair da economia informal para a economia formal? Quando os empresários, as empresas, não veem benefícios diretos para aquilo que são as suas contribuições.
eu vou continuar a operar no informal. O que é que o governo fez? Disse, eu não consigo chegar aos informais de uma forma direta, tirando eu estar ali a fazer palestra, convencer. Diz a AGT que tem tido muito sucesso com isso. Que quando vão mentalizando as pessoas, os informais para entrarem, porque, na verdade, sabe como é que se faz? O que está-se a fazer é, não, eu vou pegar nas empresas que estão formal, nas empresas que têm carga e vou-lhes atribuir o custo daquela informalidade. Isto é, eu vou-te penalizar tu, enquanto operador econômico informado, bem formal, tudo aí certinho. Se tu fizeres negócio com a Adiolinda que está no informal, os problemas vão cair sobre ti. Então o que é que te obriga? A não fazer negócios comigo que está no informal e obriga-te a ir buscar um operador econômico que também esteja na mesma situação que tu. E acaba fazendo o quê? Limitando o acesso aos serviços e bens de quem está no informal. E obriga quem está no informal a entrar aos bocados para poder ter negócio com outras pessoas. Então o que o governo está a fazer é pegar, não, vamos penalizar os que nós já conseguimos controlar para que eles deixem de operar com aqueles que nós não conseguimos. Mas isto não é o normal, Violina? Não é o normal a partir de exemplos, tentar convencer quem está no informal a entrar por formal. Porque o formal está legalizado, é sempre a melhor opção. É sempre a melhor opção. Cumprir... Tu vês essa melhor opção? Por exemplo, vou dar aqui... só estou a acrescentar, vou dar aqui uma visão. As nossas empresas, as nossas mini empresas que estão nas praças e tudo isso, nem sempre têm toda a documentação ou cumprem exatamente com todo o dever a nível de registro da AGT e tudo isso. Se ele quer crescer, quer se tornar um empreendedor de alto nível do mercado e também reconhecido pelas outras empresas, claramente que ele tem que cumprir exatamente com certos parâmetros a nível de qualificação, a nível de rigor, a nível de fiscalização para poder entrar e competir ou estar a prestar serviço a essas mesmas empresas. Se você se meter no mercado do 30, se meter no mercado de São Paulo, começamos por condições básicas dos mercados. Eu não sei se já deu um giro pelos mercados. Eu estive no mercado do 30 e aquilo é uma vergonha. Você quer exigir, tirando já as cotas que eles pagam à administração pelo uso da bancada, não tens condições de saneamento. As casas de banho são o que são. Já experimentou entrar numa casa de banho do mercado? Não tente. Você não tem condições de acumulação da tua mercadoria. Se tens aí bens não perecíveis e perecíveis, como armazenar? É a Deus dará. Mesmo tipo de bancadas que oferecem, quem vende alimentos, a conservação daquilo. Então você quer exigir alguma coisa, você não dá condições das pessoas. Por que não se consegue acabar com a venda ambulante? Porque as pessoas foram colocadas em zonas periféricas de difícil acesso para vender sua mercadoria e que ele mesmo, para sair de sua casa até chegar até ao mercado, ele gasta mais se calhar do que a venda que ele fez ao dia no mercado. Então, qual é o incentivo que eu vou ter para chegar mais lá à AGT e eu pagar o meu imposto? E chegar lá mais um contabilista, olha, eu sou contabilista, posso organizar. Eu nem sei se vou ter vendas do dia. Eu vendo em condições de calor, eu vendo em condições de poeira. A minha mercadoria até chegar ao meu local, ao meu mercado onde eu estou, eu sofro com... A minha mercadoria pode partir, pode dependendo da distância, porque a pessoa tem que, ainda às vezes, quando a mercadoria não tem que alugar transporte. Todos esses processos todos, até a venda final, até chegar ao consumidor final. E ainda estamos aqui a falar que os nossos mercados informais ainda vendem mais baixo do que os nossos mercados formais. E mesmo assim eles têm transtornos mais complexos para fazer chegar a mercadoria. Isso é a nossa realidade. O contabilista em Angola é encarado, eu acho muito, como um trabalhador da AGT. Não é verdade, nós temos que acabar com isso. Com esse título, né? Com esse título. Vocês fazem as empresas pagar imposto. Não somos nós que fazemos as empresas pagar imposto. É o que eu disse. O contabilista analisa os factos daquela empresa, factos patrimoniais, financeiros, só numa versão do passado. Isto é, quando as coisas chegam na contabilidade, muito já aconteceu. A contabilidade é só onde deságua tudo. Os departamentos ou as pessoas fazem todas as suas transações económicas. Vão pagar a internet,
Depois de pagar a internet, não fazes chegar a fatura ao teu contabilista. Então, se pagaste mal a internet, o facto já aconteceu. O contabilista, qual é o impacto que o contabilista vai ter sobre isso que praticaste? As pessoas não analisam. Foste ao banco, meteste num financiamento, um péssimo financiamento, chega só o documento ao contabilista. O contabilista vai dizer, isto aqui, o contabilista muito mais ligado às áreas financeiras. Vamos falar em micros, pequenas empresas, que onde o contabilista faz dos 7 ofícios. Os contabilistas nas pequenas, micro e médias empresas fazem tudo. Fazem recursos humanos, fazem finanças, fazem tesouraria, fazem... É tudo. Então, o contabilista que faz isso tudo, uma microempresa, há coisas que ele não tem como influenciar. Ele só consegue influenciar uma atitude do empresário, do empreendedor, se aquela atitude for previamente discutida com o contabilista, onde o contabilista ou o financeiro poderá orientar a melhor forma de tomar decisão. Não, claro, sempre sem cometer fraudes, porque até fazer contabilidades cometendo fraudes ainda é melhor que os empresários querem. Mas há uma coisa... Contabilidade errada. Não é errada, é fraudulenta. Ela pode ser certa, mas fraudulenta, naquilo que é o âmbito da lei. Mas isso é respondendo às necessidades dos nossos empresários. O que é que eu quero dizer? Quando os empresários, os empreendedores encontram contabilistas muito certinhos, que é o que somos conotados, acontece de que, não vou pagar isso, você trabalha para o Estado, porque associa-se o imposto ao contabilista. Então, quando nós temos isso, o dono da empresa, a pessoa interessada nas demonstrações financeiras, pensa que estamos a fazer um trabalho para a GT. E não é verdade. Nós olhamos os factos patrimoniais, vemos o que diz a lei e muitas vezes o que nós fazemos até às vezes é redução dentro da lei daquele imposto, mas nós não conseguimos acabar com o imposto. Por quê? Porque o que é que gera um imposto? As pessoas têm que entender isso. É a atividade que eu pratiquei. E existem vários tipos de atividade. Se tu compras uma casa, tu praticaste uma atividade. Sobre essa atividade existe uma carga fiscal. Aí estamos a entrar já em legislação fiscal. Legislação fiscal. Certo. Pronto. Então, os atos que nós praticamos é que acarreta em si uma carga de imposto, uma carga tributária. Se você não pratica nada, não tens nada. É isso que as pessoas têm que se mentalizar. Isso é um problema recorrente. As pessoas terem noção daquilo que devem exatamente pagar ou está sempre, por exemplo, luz, água, são coisas que ainda é um problema na nossa realidade. Não vamos falar numa questão ao governo, mas no quesito mais cidadão. O cidadão não se sente exatamente responsabilidade por essa atividade. E como é que os contabilistas olham para isso? Quando chegam para uma empresa, a dívida de luz é alta, a dívida da água é alta, e só porque o empreendedor ou o empresário tem aí um amiguinho que consegue lhe fornecer luz de graça, você fornecer água de graça, e depois vocês têm esse trabalho de na fatura ou nas contas tentar aí achar uma forma para justificar essa mesma fraude, né? Podemos chamar também disso. Não, fraude não, mas isto é meramente uma questão administrativa e de gestão. Vamos aqui pôr um ponto. O contabilista só vai reconhecer o ato em si. Vai reconhecer, recebeu uma fatura da Ende, paga ou não, reconheceu. Perdão. Nós temos na contabilidade uma coisa que temos no direito, que eu adoro, princípios. Ok. Existem princípios. A contabilidade é reconhecida, esses fatos, essa recolha de informação que falamos no início, esses dados todos que nós recolhemos, eles vão ser reconhecidos, vão ser apresentados baseado em princípios contabilísticos geralmente aceites, que é assim mesmo que se chama, princípio, porque são aceites. Nada pode ferir um princípio. O contabilista vai com esses princípios e vai reconhecer esse facto que estás aqui a relatar. Olha, está aqui, Diolinda, está aqui a fatura, ainda, mas eu não paguei. Mas tens energia. O contabilista não quer saber se tens energia. Ele vai reconhecer a dívida, vai reconhecer a fatura que tens para com a Ende. Certo. Você entregou a fatura, qual é o facto patrimonial? Sim, energia, custo com energia. Pum, 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 reconhece. Cumpre com um princípio. Os custos e os proveitos devem ser reconhecidos independentemente do seu pagamento ou do seu recebimento. Isto é, os proveitos
Eu emiti uma fatura para ti, mas o dono da empresa vem, olha, aquele nosso cliente ainda não nos pagou. Não vais não reconhecer. O princípio diz que, independentemente daquele cliente ter pago, eu tenho que reconhecer o facto que aconteceu. Eu não paguei energia, eu vou reconhecer. Que eu não faço. O contabilista não pode inventar documento. Ele também só pode reconhecer na contabilidade o que está devidamente documentado. É o que diz a lei. E agora podias me perguntar, mas o dinheiro saiu da empresa e eu não tenho documento, não tenho como provar isto. Esse é um ponto que eu também queria perguntar. A lei também veio salvaguardar disso. Disse, ok, eu te permito você declarar que teve esses custos, essas saídas, mas eu não te aceito, aí vem a parte legal, eu não te aceito isso como custo. É naqueles casos que eu não tive um orçamento muito alto no final do mês e eu não tenho como pagar os meus funcionários da melhor forma. Eu tiro o dinheiro do meu bolso para injetar para a empresa. Como é que o lado contabilista olha para isso também? Porque isso é uma prática correta. É o nosso dia a dia. Eu já tenho certa dificuldade de lidar com os empresários angolanos na vertente de que nunca sabemos o que é do dono, nunca sabemos o que é da empresa. Há uma coisa que nós temos que Uma meter na falta de cabeça, divisão dessa parte. que é o princípio da entidade. O princípio da entidade diz isso. Os acionistas, os sócios, os donos das empresas devem separar as questões da entidade coletiva da particular. Princípio da entidade. Nós em Angola, não sei se esse princípio algum dia vai se cumprir, mas é uma promiscuidade financeira muito grande. Okay. Muitíssimo. Não sei se vai acabar a paulada, com muita palestra, mas é algo que eu debato muito, mesmo com os meus clientes. Tens que separar. Existe forma de eu registrar realmente o que o dono da empresa, o sócio, o investidor vai dando para financiar uma determinada... Mas algo que nós temos que colocar aqui. A empresa, uma empresa que é constantemente financiada pelo dono da empresa, atenção, tem um problema. Então não abre empresa. O dono da empresa tem mais dinheiro que a própria empresa. Eu quero empresa para fazer o quê? Ponto 1. Analisar a estratégia. O que está se passando na gestão? O contabilista vai registrar o facto, tem como nós registramos. Existe conta na contabilidade própria para reconhecer investimentos de sócios, investimentos de outros terceiros, financiamentos feitos pelos bancos. Então não chega a ser errado. Errado até que ponto? Até quanto tempo? Para financiar o quê? Nós estamos sempre a debater algo no governo que é a questão da qualidade da despesa pública. Não sei se ouvi muito falar. A despesa pública deve ser de qualidade. Nas empresas é a mesma coisa. Deve haver qualidade nos atos da minha despesa. Há uma coisa que os empresários e empreendedores devem lutar sempre. Liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade de um meio monetário, o imobilizado, transformar-se rapidamente em dinheiro. O que é isso de ter qualquer coisa que se transforme rapidamente em dinheiro? Se eu vender essa secretária e vender uma mercadoria, o que me dá dinheiro já? É a venda da mercadoria do que vender uma secretária ou vender um carro. Então, eu tenho que ter facilidade de liquidez, porque a liquidez é que vai manter a minha atividade Regularidade da empresa, certo? Os empresários em Angola preocupam-se em ter rentabilidade, em ter lucros. Não é bem assim. A liquidez é importante. A liquidez é importante. Por isso é que existem empresas... Liquidez, estamos a falar de vendas rápidas. Não, liquidez é o dinheiro imediato. Imediato. Dinheiro que tu tens aí. Epá, temos que pagar salários, eu vou ao banco, levanto o dinheiro. Temos que comprar uma peça para o carro agora, eu abro o cofre, o caixa da empresa, olha, está aqui, vai com... Dinheiro já, que eu consigo ter a disponibilidade do dinheiro agora, no curto prazo. Não tenho que esperar que venda uma mercadoria para ter dinheiro, uma mercadoria de longo prazo, porque o dinheiro, a liquidez, depende muito daquilo que é a atividade operacional. Já estamos a nos referir à poupança também, né? Poupança da empresa. Sim, também. Uma empresa só faz poupança se tiver fundo de maneio superior à necessidade de fundo de maneio. Certo. Isto é, o fundo de maneio não é nada mais daquilo que nós podemos dizer que a nossa poupança para umas emergências. Mas isso também só funciona se o empresário tiver a característica e modelos de gestão adequado. Porque nós temos que entender algo que eu digo sempre. Quando um engenheiro, um médico,
qualquer profissão, um psicólogo, como for a profissão, decidiu abrir uma empresa ou negócio, ele deixou de ser médico para ser gestor. Ele deixou de ser médico para ser gestor. Ele pode contratar, sim, tem capacidade de contratar, pode contratar consultores daqui, consultores dali, mas é muito mais fácil um consultor, um contabilista te enganar quando dá conta que o dono do negócio não entende nada de gestão. Você pode ser um excelente médico, um péssimo gestor. Por isso é que há empresas, há hospitais, grandes hospitais no mundo, quem gera é esse que é médico. Por quê? Porque gerir é uma ciência autônoma da ciência de medicina. Todo mundo que decide ir pelo empreendedorismo, pelo empresariado, deve ser gestor. Eu sou arquiteto, devo entender, não deve ser contabilista, mas devo perceber o que o contabilista está a me apresentar. O contabilista apresenta e diz, olha, os seus capitais estão assim, o seu passivo... Você olha para ele, não percebe nada do que ele está a dizer. E o pior em Angola é que os empresários angolanos nem se preocupam em saber. Sabe o que é que acontece todos os anos económicos que vão assinar os relatórios de conta? Os donos das empresas chegam, assinam o relatório e quando eu digo, olha, vamos ainda discutir o relatório. Não, eu confio em ti, está tudo ok, vão. Quando é que o empresário tem que mudar? Essa visão tem que mudar. Tem que mudar de consciência e também de atitude. Muito. Isso é um trabalho muito grande tem que se fazer, mas também depende muito da tua força de vontade. Eu digo sempre, ser empresário é como ter um cancro. O cancro, muitas vezes, há pessoas que superam os cancros só pela automotivação. O empresário em Angola parece que já morreu, já se disse, pá, eu tenho mesmo que declarar isso, a lei obriga-me a declarar essas contas, tu é que entendes os números, já não entendo nada disso. Mas ele não faz nem o esforço de perceber o que está ali. Está a acontecer. Tanto é que eu tenho agora um projeto que é contabilidade para empresários. Pronto, vai ser lançado, depois um dia... Se puder, venho aqui e vos explico quando nós vamos ter agora a primeira edição este ano. Contabilidade só para empresários, porque não interessa nada, o empresário não quer saber o débito, o crédito, não é isto, porque o técnico foi preparado para fazer isso, mas ele precisa perceber os números que estão lá para poder tomar decisão. Muita gente pensa que aquilo é só meramente um documento que nós fazemos, que aprendemos na escola. Não é verdade. A contabilidade é mesmo mais para o empresário do que para o próprio contabilista. E se o empresário, o empreendedor entender o que é uma contabilidade, ele dificilmente vai cair em erros que muitos técnicos dão. Hoje, eu digo com muito orgulho, gostaria que fossem todos, mas durante esses 6 anos que temos o escritório aberto, hoje eu já vejo uma evolução em muitos dos meus clientes. Muito bom. E também foi a soco, porque eles chegavam na empresa, queriam assinar, disse, não, você está a assinar, eu era a primeira já a colocar medo. Estás a assinar isso, você não sabe se eu não te enganei, você não sabe se vais ir preso com isso que estás a assinar. Ah, não, você não faria disso, por que eu não faria? Eu fui mentalizando assim, e acho que se um deles ouvir, vai dizer, essa fez isso comigo. E hoje eu estranho, hoje eu tenho arquitetos, tenho outro, e como dizem, não, isso aqui, eu vejo a interação. Hoje uma reunião nossa de aprovação de contas leva mais tempo do que levava no início, quando eu comecei a carreira de consultora. Era só um quesito de despachar só. Era despachar, eu nunca permiti. Eu sempre dizia, olha, temos a reunião de aprovação de contas, mas tens que tirar o dia disto. E as pessoas foram habituando. Chegavam na empresa, não, vim assinar os relatórios. Não, nós aqui não assinamos relatórios, nós aqui aprovamos contas. Não tem muito tempo, então volta o dia que tiveres tempo. Mas olha que o prazo da entrega, da multa é x. Tá bem, vamos então. Lá ficavam, uns adormeciam. Mas fui fazendo isso ano após ano. Para uns tem surtido mesmo efeito. Gostaria muito, não sei se todos... Há uma prática que os contabilistas têm muito medo, é que também não podemos ensinar tudo, senão vamos perder. É mentira. O médico, por mais que explique que tomar esse medicamento, fazer aquilo, tu nunca vais ser médico. E contabilista, por mais que explique isso ou explique aquilo, nunca vais ser contabilista. Sempre contratar o profissional. Temos que parar. Nós ainda temos muito medo. O conhecimento é mesmo para ser transmitido. Certo. E
quanto melhor. Isso é de forma geral mesmo. De forma geral. Quanto melhor os empreendedores mais informados, eu digo sempre, empreendedores inteligentes, sociedades prósperas. É nessa vertente que nós temos que trabalhar em união. Claro, cada um indo buscar o seu pão, o seu propósito, mas vou dizer uma coisa, se nós tivermos empreendedores melhores e que exigem, até os serviços vão melhorar. Os serviços dos contabilistas vão melhorar. O contabilista já não vai ser um contabilista de débito-crédito. O contabilista tem que ser um contabilista de reconhecimento, de divulgação, de saber o que é reconhecido, o que não é reconhecido. Não é simplesmente dizer, olha, debitei a fatura da Ende, herditei o banco, fez não sei. Não é isso. A contabilidade é muito mais que isso. Também quando os contabilistas perceberem isso, vai ser por exigência dos empresários. Se o empresariado ou os empreendedores não exigirem, os contabilistas também vão dar só aquilo que eles querem. Ok. Só. Epá, grandes pontos. É um tema muito abrangente e que envolve várias temáticas e também discussões à volta do mesmo. Eu estou aqui a gostar bastante, mas agora vamos tocar aqui num ponto, acho que é já o nosso penúltimo ponto. Vamos falar aqui sobre softwares e ferramentas de contabilidade. Vamos entender quais são as ferramentas que vocês utilizam para poder fazer vossos mapeamentos, fazer os vossos controles e tudo isso. E como é que é exatamente esse processo com os softwares e como é que vocês exatamente passam essa visão aos vossos clientes? É o seguinte, a Angola, fruto mais daquilo que foi a entrada do IVA, obrigou um sistema de software um pouco mais apertado e exigente para algumas empresas. Software da GT. Não, softwares mesmo de gestão e de faturação. A lei, com a entrada do IVA, as empresas sentiram-se mais obrigadas a entrar nas tecnologias e estarem muito mais informadas sobre sistemas operacionais do que antigamente. Por quê? Porque também as declarações financeiras, as demonstrações financeiras e as declarações fiscais eram todas feitas manual. A própria AGT não era informatizada. Pronto, não era, tudo era entregue, pagar o imposto era papel, ir entregar uma declaração era papel, entregar as demonstrações financeiras, papel, era tudo muito rudimentar. E digo isso com o impacto do IVA, apesar das empresas já terem, principalmente as grandes, mas vamos aqui para as nossas pequeninas, era difícil, não havia uma exigência, não havia nada disso. Por que eu vou ter um investimento em software? Mas também a lei acautelou um bocado algumas empresas, as pequenas empresas. Vamos às micros. As micros não são obrigadas a ter um software. Tanto é que a lei, quando entra o IVA, determinou que as microempresas e pequenas empresas que tivessem software teriam um benefício fiscal. Teriam 10% de dedução dos custos do software. Aqueles custos que eu pago para o software, eu podia tinha um benefício de 10% para poder então manter as empresas um bocadinho dentro do sistema informatizado. Mas não era obrigação. Tanto é que para as microempresas em Angola ainda podem apresentar registros de caixa em livros e uma contabilidade simplificada. Pronto. O sistema da AGT, com a entrada da lei da submissão eletrónica de dados, complicou um bocado as micros. Hoje, qualquer submissão de dados, informação que tenhamos com o nosso órgão fiscalizador, a Administração Geral Tributária, deve ser feita pelo seu portal. E isso obriga as micros a terem pelo menos acesso à internet. Pronto, ali dificultou um bocadinho mais a operacionalidade dessas microempresas. Mas que eu acho que elas não deviam. Principalmente as empresas que tivessem inscritas, por exemplo, no INAPEM, a lei das micro, pequenas e médias empresas, a lei 30/11 de 13 de setembro, uma lei já antiga. Tanto é que essa lei já devia ter sido revista. Eu acho que o Angola às vezes faz umas coisas e não faz outras. Há coisas que têm impacto naquela lei. A questão tem lá, fala sobre o imposto de consumo sobre as matérias-primas das micro, já não temos imposto de consumo. Nós temos o IVA que substitui o imposto de consumo, mas ela ainda diz lá que é uma isenção do pagamento de imposto de consumo. Uma lei de 2011, nós tivemos o IVA. Então há coisas que têm que se... Eu acredito, pronto, eu não faço a lei, não sou legislador, mas tem que se tornar
atenção a essas coisas. Os sistemas de softwares, hoje, tu podes não ter um grande sistema de software. Nós sabemos, quem lida com o Excel, fazendo aqui já publicidade, o Excel te faz coisas maravilhosas, mas tu tens um volume de negócio muito pequeno. Por isso é que para as micros e pequenas empresas, um simples registro em livros de registro, há livros próprios que tu vais registrar o que entrou, o que vendeste e o que saiu, e depois aquilo é declarado no final do ano. Ok. Um processo muito também complexo a nível de gestão de software. Pessoal, estamos aqui já prestes a terminar o nosso podcast. Olha, está a ser uma conversa muito rica e tem muito conhecimento a se passar, mas o nosso tempo mesmo é muito, mas muito curtinho. Eu vou deixar já aqui os últimos momentos para poder deixar os últimos conselhos, mas esse conselho vai para os empreendedores e também para a malta jovem que quer entrar para o mundo da contabilidade, para o mundo empresarial. Como é que eles podem se posicionar? Como é que os empresários a partir de agora podem estar a tratar os seus documentos a nível de fiscais, a nível de contabilidade regrada? Eu gostaria que dissesse um conselho no geral para podermos ajudar também aqui os nossos empresários, os nossos jovens a crescerem. Pronto, aqui conselho para duas áreas muito diferentes, empreendedores e contabilistas. Certo. Algo em comum, precisamos de contabilistas, empreendedores ou empresários melhores e mais informados. A grande arma no mundo hoje é informação. E informação não cai que nem uma jaca podre no teu colo. Nós temos que ir buscar. Tem-se verificado uma extensão dos contabilistas muito grande. Eu sei em qualquer esquina de todo mundo e mesmo nas universidades parece que virou o curso mais procurado. Não sei se andam a dizer que estão a dar dinheiro neste curso. Todo mundo pensa, vou para o banco, vou para a GT. Eu digo sempre, por acaso tem comentários desses na minha página, porque como é que eu faço para ir para a GT? Quais são os métodos? O que é que eu devo estudar? Participa no concurso público. Aqui já para. Essa extensão muito grande dos contabilistas, claro, eu digo sempre, vai haver a seleção natural. Vai haver, os bons vão ficar. É como em todas as áreas. Para tu competir com os bons, ou os melhores, ou aqueles que tu tens como referência, você tem que se fazer melhor. Nós estudamos muito pouco. Eu gostaria de estudar mais do que eu estudo. Gostaria. Mas, como professor, eu tenho notado isso. Hoje não se estuda contabilidade para ser contabilista. Estuda-se a contabilidade para ter um canudo e para conseguir um emprego numa consultoria e fazer meia dúzia de fechos de conta e ganhar o meu dinheiro. As pessoas não estão preocupadas. Então, estes contabilistas vão ser sugados, vão desaparecer. A contabilidade, os Angola, a Ordem também tem feito alguns esforços, mesmo hoje para entrar na Ordem dos Contabilistas, ser membro da OCPCA, a dinâmica mudou, o tipo de exames mudaram. A outra hora já não se fazia exame para entrar na Ordem, não se fazia-se um estágiozinho e todo mundo entrava. Hoje a dinâmica da Ordem também mudou. Apesar que eu digo sempre que a dinâmica da Ordem deveria estar acompanhada com o Ministério do Ensino Superior. Coisa que não acontece, porque tu encontras uma coisa na Ordem e encontras uma coisa nas universidades. Então deveria haver essa ligação. Acho que a Ordem deveria começar a sentar com o Ministério, tentarem criar para que as pessoas não cheguem na Ordem dos contabilistas e estão mal preparados. Também os programas curriculares de contabilidade em Angola, e aqui falo com propriedade, que o Ministério aprova, não, na minha vertente, não são bons, não são enquadrados à realidade da contabilidade, dos contabilistas, do necessário em Angola. Não são. Aqui já é um apelo. Deve-se rever os planos académicos dos planos curriculares dos cursos de contabilidade e de análises financeiras. Falo porque já dei as duas cadeiras e acho completamente associado. Outra coisa também é analisarmos bem quem vai dar a contabilidade. É alguém que estudou contabilidade ou alguém que trabalha na contabilidade? Porque a contabilidade é dada de maneira diferente. Então, contabilistas
que na universidade também, em qualquer curso, nunca vai se aprender tudo. Ali é bases. Tem que ir sempre à procura do Os conhecimento. contabilistas têm que estudar muito, falo aqui, porque tem sido o nosso calcanhar daqueles. Nosso estudo, os contabilistas chegam nas empresas para perguntar o que é isso? E esperam a resposta, ele não vai buscar a resposta. Eu digo sempre, aos angolanos, contabilistas angolanos, todos nós temos que parar de fazer contabilidade para Angola, fazer contabilidade para o mundo. Amanhã eu posso viajar para um Cabo Verde, Santo Tomé, Brasil, Moçambique, Portugal, e eu ter essa capacidade de fazer contabilidade nesses países. Mas se eu também não abrir o meu leque de conhecimento, o meu network, o meu estudo, o estudo na contabilidade é constante. Okay. Para os empreendedores, é o maior conhecimento daquilo que está a gerir, não da sua área operacional. Muitas vezes, e muitos de nós, eu tenho um sonho, eu gosto de vender isso. Nós conhecemos até o produto que estamos a vender. Não conhecemos é como fazer a gestão desse produto. E outra coisa, os empresários, empreendedores angolanos têm que estudar. Não estudam. Não sabem nada, não se interessam por nada. Não se interessam por leis. Esse país... E eu digo sempre uma coisa, é como um jogo de futebol. Você quando entra, você já sabe as regras, não pode empurrar, não pode bater e sabes uma coisa ainda pior, às vezes o teu árbitro também é jogador, que é o caso do nosso governo. Você já sabe, as regras já estão lá. Se você decidiu entrar, o que vais fazer é contornar as regras a teu favor sem ferir a regra. Então, é isto que tens. Você não chega lá no jogo do futebol e determinas, olha, não, aquele vai jogar, avança. Não. Você já sabe quais são as regras do jogo. Você sabe que... E aquele... Não vão... Os empresários em Angola têm que parar. Em Angola também fazem. Angola também... É as regras do jogo. Bem ou mal, são as regras que existem. E você tem que conhecer essas regras. Você, quando abre o teu negócio, tem que saber, bem, eu abri isso. O que é que diz respeito à minha atividade de negócio? O que é que eu tenho que pagar? O que é que eu não tenho? Como é que eu posso gerir? Como é que eu posso fazer um planeamento fiscal disso? Carga fiscal em Angola, isso acontece em todos os países. Se eu for para Portugal investir, eu vou ter que conhecer onde eu estou a investir. Ou vamos dizer que o governo português agora tem uma regra, agora essas leis eu não concordo. Não! E não é um fórum para discutir isso. Existe um fórum para nós discutirmos leis e coisas que nós não acreditamos. Então, os empresários precisam estudar mesmo. Não estudam. Não estudam, não conhecem, são desinteressados e essa visão tem que mudar, porque o que faz mudar o país não são os governos. Os governos, ou quem governa, é mero administrador da coisa pública. Quem faz país são empresários e famílias. Se famílias e empresários não instruídos, não há evolução. Não existe. Por isso é que nós estamos sempre a criticar tanto empresário estrangeiro em Angola. Como é que os empresários têm mais? Porque eles vêm com o objetivo de crescer e têm a instrução certa. Não é porque o angolano é burro. Não. É porque nós não gostamos mesmo de estudar. Ok. Olha, um grande ponto aqui abordado e um conselho bem dado aqui para os nossos empresários, nossos estudantes. Pessoal, hoje estivemos aqui com a grande Diolinda Ferreira, consultora financeira e professora universitária, a dar aqui exatamente uma aula magna daquilo que é contabilidade para os empreendedores. Quero agradecer a sua presença, Diolinda Ferreira. Esperamos contar consigo mais vezes, porque o tema não acabou por aqui. Tem que ter a segunda parte aqui do nosso podcast, porque ficou muita coisa a se abordar. Mas quero aqui agradecer mais uma vez pela sua presença. Foi um rico podcast. Pessoal, estamos a terminar mais um ADN Criativo Podcast. Aproveitem seguir as nossas redes sociais, ADN Criativo no Instagram e para o nosso YouTube, ADN Criativo. E seguir também aqui as redes sociais da Diolinda Ferreira, está no Instagram. Também Diolinda Ferreira, vão lá seguir, comentar e dar exatamente o vosso feedback sobre esse programa. E temos aqui uma novidade, temos as nossas canecas agora. O ADN Criativo já tem as suas canecas, então fiquem ligados porque temos muita coisa boa para vocês. Fiquem bem, um forte abraço daqui, Junildo Irmando. Até já.